Olá, amigos do YouTube. Olha, eu mais uma vez aqui, depois de um período um pouco longo, onde eu estava me restabelecendo de uma herpes zoster. Um momento difícil que eu ainda estou sentindo as dores desse processo, que existe um tempo para terminar. Mas graças a Deus e à espiritualidade, estou de volta para trazer mais uma aula para vocês. E hoje eu quero falar sobre os seres humanos primitivos do planeta Terra. Como que tudo isso aconteceu? Para que a gente possa entender que todos passamos pelos mesmos processos e que Deus criou o homem simples e ignorante. Engana-se aquele que acredita que quando nós chegamos aqui, Deus já tinha criado espíritos perfeitos. Não. A criação foi igual para todos. Até mesmo o nosso amado Mestre Jesus foi criado da mesma forma que o Pai cria todos os seus filhos iguais, simples e ignorantes, para que eles possam evoluir na sua jornada espiritual. Então, somos todos filhos do Pai, do mesmo Criador, criados da mesma forma, com a mesma intenção, a intenção de chegar a espíritos puros ou anjos, cada vez mais próximo do nosso Criador, nosso Deus. Vamos à nossa aula de hoje. A Terra e os seres humanos primitivos. O termo homem primitivo refere-se a seres humanos pré-históricos que pertenceram a etapas evolutivas anteriores do homem moderno. A expressão homem primitivo é utilizada para fazer alusão à evolução humana durante a pré-história. Os seres humanos primitivos, também conhecidos como hominídeos, são as espécies ancestrais do Homo sapiens, que desenvolveram ao longo de milhões de anos, passando por diversas etapas evolutivas. Essa jornada evolutiva evoluiu de adaptação ao ambiente, a utilização de ferramentas, de desenvolvimento de postura e a capacidade de comunicação, entre outros avanços. Então, quando a gente fala do homem primitivo e que todos nós, ou todos os espíritos iniciaram da mesma forma, as pessoas acreditam que quando nós chegamos aqui já tinham espíritos evoluídos, que foram criados milhares de anos antes de nós, é lógico. Eles tiveram o seu processo, a sua transição evolutiva e conseguiram evoluir para chegar na etapa que se encontram. E nós estamos no mesmo caminho, na mesma jornada para chegar até o Pai. Essas etapas de evolução dos seres humanos primitivos, primeiro, a Australopithecus, que são as primeiras espécies hominídeas, com característica com postura ereta, começou a andar nos dois pés, né? Homo sapiens, conhecendo como por ser o primeiro a utilizar ferramentas de pedra, né? Homo erectus, domínio do fogo, desenvolvimento de ferramentas mais sofisticadas, além de migração para fora da África. Homo neandertais, neandertais eram a espécie humana que habitava a Europa e parte da Ásia, apresentando características físicas e comportamentos diferentes do Homo sapiens. O Homo sapiens, a nossa espécie, que surgiu na África e se espalhou para todo o planeta, marcando o início da história humana. Característica desses seres humanos primitivos, eles tinham que ter um corpo mais rústico, né, para uma adaptação, já que eles não tinham inteligência suficiente para poder se manter. Então a sua roupagem, vamos dizer, o seu corpo material era mais rude, mais grosseiro para a adaptação de ambiente, porque o homem não sabia se proteger do frio, do calor, ele ainda não tinha conhecimento suficiente para poder se proteger, assim vamos dizer, da natureza, né? O uso de ferramentas, o comportamento social desse homem, as evidências arqueológicas desses seres primitivos são uma parte fundamental da história da evolução humana,
com suas adaptações e desenvolvimento de ferramentas e comportamentos sociais que moldaram o caminho para a chegada do Homo sapiens. Então são os nossos primitivos, né? Quer dizer que se hoje nós estamos aqui, um dia tivemos lá. Foi assim que tudo começou. Que são seres humanos primitivos, eram caçadores, coletores e nômades. Por que eles eram nômades? Eles andavam em pequenos grupos para a proteção, né? O homem aprendeu logo cedo que quando ele se unisse a outros, ele conseguia se proteger de ataque de animais ou de outros seres, né? E conseguiam se alimentar, ter um suporte maior. Então, desde cedo o homem aprendeu que nós necessitamos uns dos outros, né? Por que eles se tornaram nômades? Porque eles iam atrás de caça de alimento. E aonde a caça ia ficando extinta, eles iam cada vez mais longe, procurando uma forma de se alimentar e manter esse grupo, né? A existência desse grupo. E assim eles aperfeiçoaram as pescas, a caça. Aí, a partir daí, as ferramentas feitas de pedra, ossos de animais, eles conseguiram também desenvolver minerais e resistir ao frio. O termo homem primitivo é usado para descrever os seres humanos que existiram antes de 3.300 a.C. Pensa um povo que não tinha roupagem, não sabia como conseguir se proteger. Eles foram vivendo através de animais, depois descobriram que a pele de animais podia aquecê-lo. Depois veio a descoberta do fogo e assim eles foram aprendendo a conviver. Nós que já nascemos dentro de uma casa com toda a proteção, coberta, conforto, não podemos imaginar o que é viver ao relento, ser uma peça de roupa, exposto à chuva, ao frio, ao calor, né? A nossa pele nem daria, nem teria condições, nós não viveríamos, suportaríamos essas diferenças climáticas do planeta primitivo. Usando uma forma para descrever esses seres humanos que existiram antes de Cristo, na década mais ou menos por 1.300 anos antes de Cristo, quando foi inventada a escrita. Olha, o homem, a inteligência, né, que nós herdamos do Pai, a gente foi descobrindo, evoluindo, aprendendo, né? E ele aprendeu a escrita, né? Os humanos eram nômades, como eu disse para vocês, porque eles se deslocavam atrás de alimento, né, de caça e condições de vida. Eles se alimentavam de alimentos que encontravam na natureza, como frutos, vegetais e carne de animais. Eles eram caçadores. A descoberta do domínio do fogo foi crucial para a sobrevivência do homem primitivo. Ele aprendeu a se aquecer, né? Aprendeu a cozinhar alimentos e a se proteger do frio. Aprendeu que dentro de uma caverna ele estaria mais abrigado do vento. E ele descobriu que ele precisava de moradia, e assim começou o homem a aprender aos poucos. Com tantas religiões, né, a descoberta de vertentes dela que existem hoje em dia, sempre fica uma dúvida: qual era a religião de um homem primitivo? Será que eles tinham alguma crença, né? Afinal, eles viviam e tiveram que começar de algum lugar. Qual era a religião desse homem primitivo? Como eles manifestavam a sua religião, como estudiosos chegaram à conclusão de qual era a religião desses povos. Quando falamos sobre homem primitivo, estamos falando sobre primeiros seres humanos que habitaram a Terra. Eles viveram durante um período pré-histórico, em uma época em que registros escritos se relatavam as suas rotinas e pensamento. Por isso, esse termo é usado porque se referir a todos os humanos que viveram antes da invenção da escrita, que aconteceu em 3.300 a.C. Por que o homem, estudando a arqueologia, né, eles fizeram descobertas em cavernas, desenhos de animais, onde indicava que o homem saía à caça, alguma forma que mostrasse como eles viviam ou pensavam naquela época. Esses humanos viviam em grupos e eram nômades, que se deslocavam seguindo os animais conforme a estação do ano, conceito que ainda não era usado na época. Planeta Terra, gente. Nós estamos falando do planeta Terra. Foi um planeta primitivo. E Quiron
o planeta para onde está sendo direcionado já alguns espíritos primitivos, está nessa fase primitiva que nós um dia tivemos e todos os planetas iniciam no mundo primitivo. Nós não podemos esquecer disso. A descoberta da dominação do fogo foi de extrema importância para a sobrevivência do homem primitivo, que permitiu que eles sobrevivessem na época de baixas temperaturas, além de permitir preparo de alimentos que foram diferentes. O homem primitivo acabou durante o período neolítico, que durou de 8.000 a 3.000 a.C., quando os homens conseguiram desenvolver novos saberes com a pecuária e a agricultura. Olha que avanço! Elevaram a existência do homem moderno, mundo primitivo e depois prova e expiações. Como que tudo aconteceu, né? Um dia nós estivemos lá como um mundo primitivo. Hoje nós estamos numa transição de provas e expiações para um mundo de regeneração. E todos os planetas seguem o mesmo princípio da criação. A religião do homem primitiva era animista. Apesar de não ser estruturada na mesma forma que a religião de hoje, a animista se baseia na ideia de que os elementos da natureza fossem seres vivos. Olha a inteligência do homem. Como animais, humanos, árvores ou inanimados, como rochas, montanhas, sombras, tinha uma alma. Eles acreditavam que tinha uma sombra, ou uma alma, ou um espírito ali. Tem início a era da educação, quando o homem começou a ter entendimento. Olha que interessante, animista, né? Animismo, cujo nome vem do termo latim, animus, que significa alma, vida, prega que todos os seres possuem algum tipo de essência espiritual dentro dele. O homem descobriu cedo isso, hein? Para muitos estudiosos, o animismo não é uma religião, e sim um sistema de crença que surgiu antes do desenvolvimento das religiões organizadas. Por isso existem muitos debates para definir se o animismo é uma ampla crença religiosa ou pode ser considerado uma religião. Animismo rejeita o dualismo que tem nas religiões de hoje. O dualismo é proposto por algumas religiões, como no cristianismo, onde existe Deus, o diabo, o céu, a terra, o bem, o mal. E atualmente pode ser encontrado em diversas religiões que têm essa crença ainda. A pré-história, o período quando a Terra estava na classificação de mundo primitivo, foi uma era caracterizada pela ausência dos registros de escrita. Eles não tinham escrita, não tinha como a gente saber, né? Eles começaram com os desenhos, depois foram desenvolvendo a escrita. Ela teve o seu fim nos momentos distintos ao redor do mundo, variando de acordo com o progresso de cada sociedade. Eram vários povos, né? A era da Terra como um mundo primitivo, né? A invenção da escrita, particularmente na Suméria, é considerada um marco fundamental que encerra a pré-história e dá início à história da humanidade. Este avanço só somente permitiu a documentação de feitos humanos, mas também estabeleceu as bases para subsequente desenvolvimento cultural e social da humanidade. A transição de um mundo primitivo para de provas e expiações caracteriza-se por uma lenta evolução. É um processo que a gente achou que foi tão rápido, mas não foi não. Foi milhares de anos, né? Entendendo-se por milênios, a maioria da parte da existência humana foi vivenciada na pré-história, demonstrando assim gradualmente como ocorreu essa transição. Esse ritmo pausado sugere que a próxima fase evolutiva do mundo de regeneração será igualmente longa e desafiadora. Engana-se vocês que será tão rápido porque o homem aprendeu um pouquinho mais, né? A guerra nuclear de Capela. Isso é muito importante porque ele teve um marco na história da humanidade terrena, né? A chegada desses espíritos de Capela, não apenas um impulso no desenvolvimento intelectual e moral da humanidade, mas também a introdução de um período em que a Terra serviria como campo de aprendizado árduo, onde os atos seriam seguidos por consequências imediatas
visando o progresso espiritual através do enfrentamento dos desafios e superação dos obstáculos. A lei de causa e efeito que o Otávio falou na aula passada. Então, a partir do momento que aqui chegaram vários espíritos mais evoluídos para dar um avanço ao crescimento da humanidade terrena, foram exilados de Capela. Deu início à transição do mundo primitivo para o mundo de prova e expiação. Foi com a chegada dos capelinos que aqui tiveram que a gente teve esse avanço. Mas também veio a lei educativa, porque o homem até então ele era rude, ignorante demais. Ele começou a ser polido e talhado aí por essa chegada desses espíritos mais evoluídos, cobrando a responsabilidade dos seres em relação aos seus irmãos. Aí a gente vai chegar a falar da lei divina, né? Das causas e efeitos, da responsabilidade que a gente passou a ter após aí, que é a fase de educação do ser humano. A chegada dos exilados de Capela. Começava um mundo de provas e expiações, segundo as obras mediúnicas de Emmanuel. Psicografadas por Chico Xavier, nosso planeta recebeu, em um momento marcante da história, uma leva de espíritos exilados do orbe de Capela. Esses espíritos trazendo consigo os conhecimentos avançados e também grandes débitos espirituais, marcaram o início de uma nova era para a Terra, passando de mundo primitivo para o mundo de provas e expiações. A concepção espírita nos ensina que a vida na Terra tem como objetivo o aprimoramento desses espíritos. As provas são desafios que nos fortalecem, enquanto as expiações servem como correção para os erros passados. Essa dinâmica é fundamental para entendermos o processo da evolução espiritual e se desenrola no planeta. Aluno versus escola. A gente volta para o aluno que estava lá em Capela, onde o povo já era bem mais evoluído, mas ele não acompanhou os estudos da evolução do espírito. Esse aluno, que quando vai na escola, ele faz 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele não consegue aprender, ele tem um grau de dificuldade maior. Aí ele é obrigado a refazer esse ano, a refazer de onde ele parou, para dar continuidade ao seu processo evolutivo. Essa é a finalidade das transições. Então a Terra passou a ser um planeta de provas e expiações com a chegada dos capelinos. E estaremos entrando a partir de 2025, como diz Divaldo Franco, com a chegada dos espíritos de Sírios. 250 mil espíritos chegariam em 2025, viriam para reencarnar na Terra para dar o salto evolutivo que nós tanto precisamos. Olha a bondade do Pai, aquele que estacionou ali e precisa evoluir mais. Nós que estamos aqui embaixo, vamos ser auxiliados por esses que ainda não são perfeitos, mas que têm muito mais conhecimento que nós, para que possamos de mãos juntas conseguir esse processo evolutivo. Misericórdia divina a seus filhos. O processo da evolução, prova, expiações e regeneração, a transição para o mundo regenerado exige um profundo comprometimento com a educação, com a conscientização ambiental e espiritual. Iniciativas voltadas para a promoção de sustentabilidade, do respeito mútuo entre os seres e da compreensão mais ampla dos princípios morais cristãos. São essenciais nesse processo os ensinamentos de Jesus. Esse processo de regeneração não ocorre de forma isolada ou exclusiva para si, mas sim através da participação ativa de cada pessoa em seu próprio progresso de evolução. A conscientização de que cada ação, pensamento, sentimento contribuiu para a construção de um melhor, do mundo melhor, ele é fundamental. Lei universal, a lei divina, a lei do amor,
a lei que trata e cura todos os males do espírito. A educação espiritual, portanto, abrange autoconhecimento, a reforma íntima e o desenvolvimento das virtudes. Torna-se uma necessidade para o progresso individual e coletivo. A jornada rumo à regeneração, sem dúvida, é repleta de desafios. No entanto, esses desafios representam oportunidades valiosas para o crescimento e aprimoramento do espírito. 2057, o que nos espera? Vamos ver aqui o que a espiritualidade nos passa. A doutrina espírita, ao oferecer uma visão otimista do destino da humanidade, não minimiza as dificuldades inerentes a esse processo. Pelo contrário, ela enfatiza a importância da perseverança, do trabalho, da fé na capacidade de transformação do ser humano. A promessa de um mundo regenerado não é um convite ao comodismo, mas um chamado à ação consciente e ao comprometimento com os valores do bem. Ser primitivo, no sentido geral, refere-se a algo que é antigo, original, ao que remete aos primeiros tempos. Podem também indicar uma forma de vida ou comportamento que é simples, rudimentar, tosco, em comparação com o que é considerado civilizado. No coração da transição para o mundo de regeneração está o princípio do amor fraterno. A prática da solidariedade, da compaixão e da caridade, conforme ensinado por Jesus, reiterado pela doutrina espírita, é a chave para a superação das barreiras que nos separam. A prática dos atos de bondade e o estabelecimento das relações baseadas no respeito mútuo são atitudes que gradualmente tecem a trama de um novo tecido social, caracterizado pela paz, pela justiça. O homem primitivo, que ainda experimentamos sentimentos, né? Porque o homem primitivo ainda está dentro de cada um de nós. Porque o espírito, ele tem o seu arcabouço mental, onde ele carrega todas as informações das existências do espírito. E nós, às vezes, em momento de desequilíbrio, experimentamos certos sentimentos que ficaram lá atrás, que são sentimentos de raiva, de ódio, de vingança, desejo de matar, que ainda está presente em cada um de nós, latente. Então, todas as informações estão em nós. Só basta decidir o que nós queremos para nós. Que energia você carrega? Quem é você? Quais são as suas escolhas? Pois esses sentimentos estão mais presentes em nós do que nós imaginamos. Basta um desequilíbrio para que acessamos essas informações. As duas asas da perfeição segundo o Espiritismo. Emmanuel, um dos grandes autores do Espiritismo em obra, psicografada por Chico Xavier, deixou claro que duas asas que nos conduzem à perfeição são o amor e a sabedoria. No livro Pensamento e Vida, no capítulo 4, o autor espiritual explica: já disse que duas asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor e a outra sabedoria. Através do amor, valorizamos para a vida. Através da sabedoria, nós somos valorizados pela vida. Daí o imperativo que marcharem juntos a inteligência e a bondade. Vamos falar aqui do avião, né?
ou do pássaro. Um avião com uma asa só não consegue voar. Um pássaro com uma asa quebrada também não consegue se equilibrar no ar. Assim é o espírito. Para a ascensão, para subir, evoluir e crescer, ele precisa das duas asas do equilíbrio. A intelectualidade, a moralidade, como a gente disse aqui, né? Amor e sabedoria. Não adianta você ver espíritos inteligentíssimos que a sua moralidade está lá embaixo. O espírito não vai progredir. Ele não evolui. Ele evolui intelectual, mas não consegue evoluir o moral, a sabedoria. Jamais ele vai conseguir se manter e subir. Para evoluir é preciso equilíbrio. Coisa difícil para o ser humano. Mas nós chegamos lá. Nós fomos criados por um Pai que colocou em nós todas as informações que nós precisamos, basta acessá-las. Elas estão todas dentro de cada um de nós. Hoje a minha aula é um pouquinho mais curta, pois eu estou ainda me convalescendo. Espero que vocês tenham gostado desta aula. Então não deixe de despertar esse homem primitivo que existe em você e tem feito estrago na nossa sociedade, com matanças, porque foge do racional. Ele se torna um animal quando ele acessa essas informações. Então, faça suas escolhas. Aperfeiçoe, melhore, se cuide. Ninguém é mais responsável por você do que você próprio. Você é um espírito que Deus criou para evoluir. Busque a sua evolução. Não espere que os outros tentem fazer isso por você. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no nosso canal, compartilhem esse vídeo para que outras pessoas também possam aprender um pouquinho mais com aquilo que nós colocamos aqui para vocês, com todo amor. Deixe o like para nos apoiar e compartilhe essas informações. Tenham todos um bom final de semana, que Deus abençoe a vida e a família de todos vocês. Fiquem todos com a paz de Deus.